Muito bom dia, minha gente querida. Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos vocês. Aqui no canal Acima da Média, Pastor Daniel começando mais uma oração da manhã. E nesta semana nós estaremos percorrendo um caminho bem interessante, pensando no significado da vida. Temos aqui algumas perguntas bastante importantes e eu quero rapidamente compartilhar com você aquilo que durante esta semana vai compor aqui o nosso trilho da oração da manhã. Hoje nós vamos pensar no sentido da vida. Tudo se inicia em Deus. Na segunda-feira, o sentido da vida, porque Deus criou o homem? Uma pergunta a ser respondida. Na terça-feira, quem somos? Na quarta, por que sofremos? Na quinta-feira, o tema será uma luta constante, nosso inimigo. Sexta-feira, já no finalzinho da nossa semana, porque o mundo está como está. E então, para fecharmos a nossa semana, como superar a ansiedade e o medo? Bom, eu acho que deu para você observar que durante esta semana nós vamos pensar aí bem nos dilemas da vida. Eu acho que eles sempre estão presentes e precisamos trabalhar eles para que possamos ter paz, tranquilidade e largueza na vida, principalmente ter paz com Deus. Amém? Acompanhe então durante esta semana a oração da manhã. O tema da oração da manhã de hoje então é o sentido da vida. Tudo se inicia em Deus. Antes de prosseguirmos, eu tenho aquele pedido que é muito mais que especial. Deixa aqui o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Lá no finalzinho, tendo sido abençoado, compartilhe com alguém a oração da manhã e, se possível, indique o canal Acima da Média para alguém, tá bom? O nosso texto devocional de hoje é o texto de Gênesis 1, versículo 1 e 2 e o capítulo 2, versículo 7. Vamos então para as leituras. Gênesis 1 e 2 nos dizem o seguinte: No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Capítulo 2, versículo 7 de Gênesis vai nos dizer o seguinte: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Queridos, muitas pessoas gastam boa parte da vida buscando algo que lhe dê significado e sentido. Um jornalista britânico escreveu o seguinte: falando francamente, será que antes de morrer eu tenho tempo de descobrir por que nasci? Porque eu preciso saber o porquê do meu nascimento? Porque é claro que não consigo acreditar que foi por acidente. E se não foi, deve haver um significado. Eu achei bastante interessante esta questão levantada por esse jornalista britânico e ela corresponde, eu não tenho dúvida, que é o questionamento de muitas outras pessoas. Algumas pessoas estão buscando sentido para a vida. A busca pelo sentido da vida é algo sadio, normal e até mesmo relevante. O mais renomado psicólogo do século XX, conhecido por tantos, Freud, ele disse o seguinte: as pessoas têm fome de amor. Jung, ele disse: as pessoas têm fome de segurança. Adler disse: as pessoas têm fome de significado. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo nos disse o seguinte: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E aí a pergunta que não quer calar é: então,
Afinal de contas, qual é o significado da vida? Pastor Rick Warren afirmou o seguinte: o modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntar ao inventor. Eu vou repetir. Rick Warren: o modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntar ao inventor. E nós, pela bondade, pela graça de Deus, temos a palavra do Senhor como a boa referência para cada um de nós. Não é verdade? Duas opções são propostas para se descobrir o sentido da vida. A primeira é a especulação, que evidentemente é a opção escolhida pela maioria das pessoas. Especular é simplesmente investigar por meio do raciocínio abstrato. É fazer conjecturas, suposições não baseadas em fatos concretos. A especulação procura entender por meio da razão sem tomar medidas práticas. Mas a melhor alternativa, preste muita atenção nisso, para entender o significado da vida é a revelação. E nós temos toda a revelação na palavra de Deus. Quando pensamos em Deus, descobrimos que Ele, pela sua bondade, criou um manual. E esse manual é as Sagradas Letras. E a base para as respostas que temos para dar aqui durante esta semana é a palavra de Deus. Então pensamos em três propostas para que possamos entender um pouco mais a respeito do sentido da vida. Primeiro, a origem da vida é Deus. Você precisa compreender isso. A Bíblia afirma que o mundo, por sua própria sabedoria, jamais conheceu a Deus, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Então isso significa dizer que ninguém jamais chega ao conhecimento de Deus usando seus próprios meios e razão. Isso é pura tolice. Quando nós desejamos nos aprofundar no conhecimento de Deus para pensarmos na origem da vida que se dá em Deus, nós precisamos então abrir o nosso coração para compreender que as Sagradas Letras vão apontar para nós o caminho. Primeiro versículo da Bíblia, como já foi lido, diz: no princípio Deus. Isso nos ensina que é sempre Ele que inicia o diálogo. Mesmo após a queda do ser humano, foi Deus que tomou a iniciativa de ir atrás do homem. Eu quero que você se lembre disso. Segunda coisa tão importante é que o propósito da vida é a glória de Deus. Agora que nós já sabemos quem nos criou, ou seja, Deus, nós precisamos saber que Ele nos criou e por quê e como nos criou. E a Bíblia, então, ela vai nos dizer que então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou sobre as suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou ser vivente. O propósito da vida, que glorifiquemos a Deus, que exaltemos a Deus e que possamos em todas as coisas que fazemos exaltá-lo. O profeta Isaías, por exemplo, ele nos dá a certeza de que o Senhor é criador, e ele afirma que Deus é tão poderoso que ele está muito além de todos os seres que já foram criados. A palavra de Deus em Isaías 43:7 vai nos dizer: eu os criei para a minha glória. Estou aqui parafraseando esse texto, esse versículo. O apóstolo Paulo vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós começamos a entender que, sendo Deus o Criador da vida, aquele que nos proporcionou a grande alegria de vivermos para a sua glória, é aquele que nos sustenta. E por último, nós temos o sentido da vida, e o sentido da vida é a paz com Deus. Se você está procurando entender o sentido da vida, ele só vai ser possível em Deus, porque Deus é aquele que nos proporciona paz.
e a paz que o ser humano precisa viver é um dos grandes significados da vida. Nós sabemos que nesse mundo nós temos aflições, mas também temos palavras de bom ânimo, e o Senhor Jesus mesmo nos disse que nós deveríamos seguir adiante sem olhar para trás, sabendo que Ele estaria ao nosso lado. Pastor Rick Warren ainda disse o seguinte, preste atenção: se você se concentrar em si, jamais desvendará o propósito da vida. Você foi feito por Deus e para Deus, e enquanto não compreender isso, a vida não terá sentido. E o sentido da vida é a paz com Deus. Com a entrada do pecado no mundo, infelizmente, o pecado trouxe a separação entre o homem e Deus. A maior necessidade do homem, então, passou a ser ter paz com Deus. Quando Paulo nos disse que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, em 2 Coríntios 5,19, ele está nos ensinando que a reconciliação, ou seja, voltar-se para Deus, que é ter uma amizade perfeita, é o propósito principal, deveria pelo menos ser o propósito principal das nossas vidas, porque é o propósito de Deus para conosco. Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo o mundo. Queridos, que Deus nos ajude nessa semana de descobertas, e se eu posso dizer uma coisa aqui para fechar esse momento é: no Senhor você pode encontrar o significado verdadeiro para a sua vida. Amém? Vamos falar com o nosso Deus? Oremos, querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, muito obrigado pela vida e pelo dia, pelo teu amor e teu cuidado sobre nós. Nesta semana, quando vamos pensar sobre o que é vida, os dilemas da vida, algumas questões delicadas até, vamos tratar aqui, que o Senhor seja o nosso pastor, o nosso condutor, e que o Senhor nos leve além do que podemos imaginar. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Por favor, nos guia nesta semana. Nos ajuda a entender o sentido das nossas vidas. Juntos, que nessa jornada possamos descobrir e fortalecer o significado real das nossas vidas nesse mundo que vivemos. Sabemos que, ó Deus, esse mundo, ele é um mundo complexo, é um mundo de dilemas. Sabemos que nos nossos próprios corações muitas vezes se levantam questões e dilemas, e por isso nós clamamos que o Senhor seja o centro e que o Senhor nos guie para nos descobrirmos a nós mesmos aos teus pés. Ajuda-nos. Obrigado pelo teu amor e pela tua graça. Fica conosco. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, nosso único Salvador. Amém, amém e amém. Amém, que Deus abençoe a todos, um grande abraço e até a nossa próxima oração da manhã.